E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós vamos para a terceira correção da prova da ETEC. E antes de mais nada, não esqueça, curta e compartilhe nosso canal para dar aquela moral e a gente consiga cada vez mais crescer. Vamos para a questão. Pensando nisso, considere a seguinte situação. Certo dia, saíram 2 ônibus de uma ETEC para uma visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Uma das professoras responsável pela contagem do total de alunos observou que em um ônibus havia 3 alunos a mais que o outro. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou chamar o ônibus 1 BX, certo? E aí eu vou chamar o ônibus 2 DY. E ela disse na primeira observação, em um ônibus havia 3 alunos a mais que no outro. Então eu posso dizer que um ônibus é igual a o outro ônibus mais 3 alunos, certo? Próxima observação. No ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. Então, no ônibus 1, 2/3 moças. No ônibus com menos alunos, 3/5 dos alunos eram moças. Então, no ônibus com menos alunos, que é o ônibus Y, né? 3/5 eram moças. Moças. Beleza. No total de alunos que foram à visita, 34 eram rapazes. Ah, bacana. Então, nós temos 34 rapazes no total. Então, coloquei aqui, rapazes igual a 34. Beleza. Essas são as primeiras observações que nós fizemos, tá, turma? Nós nomeamos os ônibus. Nós sabemos que um ônibus possui 3 alunos a mais que o outro ônibus. E nós temos que o ônibus 1 possui 2/3 de moça e o 2, 3/5 de moças. Agora vamos para o que o texto está pedindo. Se X representa o número total de alunos no ônibus com mais alunos, até colocamos a incógnita correta, e Y representa o número total de alunos do outro ônibus, então, ao traduzir o problema proposto para a linguagem matemática, obtém-se. Notem, turma, nós temos aqui vários sistemas de equação. Temos o A, B, C, D e o E. Então, a gente vai fazer as proposições que nos foram dadas, vamos colocar na linguagem algébrica e a gente vai ver qual delas corresponde com o que nós falamos. Mas veja aqui, um ônibus é igual ao outro mais 3. Então, o ônibus com a maior quantidade de alunos é igual ao de menor mais 3. Então, x igual a y mais 3. Eu não tenho, se eu olhar aqui, nenhum x igual a y mais 3. Mas eu posso isolar das incógnitas aqui. Se eu isolar das incógnitas aqui, pessoal, eu deixarei assim, x menos y, porque eu peguei esse y, passei para o outro lado da nossa equaçãozinha, igual a 3, porque o 3 permaneceu. Então eu deixei incógnitas de um lado e do outro lado eu vou deixar o número conhecido. Então notem, eu já tenho uma equação de primeiro grau com 2 incógnitas, x menos y igual a 3. Notem que a A não vai ser, porque a A está assim, o ônibus maior mais o ônibus menor é igual a 3? Nunca, né, pessoal? Na verdade, o 3 é a diferença dos 2 ônibus, porque a gente tem uma diferença de 3 alunos. Então, não será a A, não será a B, porque está colocando x mais y igual a 3. Pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E. Beleza, então essa é a nossa primeira observação, já arrancamos 2 alternativas. Caso a gente estivesse numa dúvida grave e a gente fosse dar um chute, porque na hora do vestibular, pessoal, não só se acerta o que sabe, a gente também vai dar um chute, a gente quer passar na prova, já acabei de eliminar para vocês 2 alternativas, aumentando a nossa chance, caso não soubesse a resposta. Só que agora, a gente vai mais profundo. Por quê? Eu sei que 2/3 do primeiro ônibus são moças, mas se 2/3 são moças, eu posso dizer então que 1/3 são rapazes, não posso? Porque é a diferença. E no ônibus 2, se 3/5 são moças,
2/5 são rapazes. O legal da gente fazer esse tipo de questão, pessoal, é sempre ter essa liberdade, tá? A partir do momento que você tem uma informação, a gente vai conseguir extrair outra. A gente consegue conversar com o problema e ver várias formas. Então, beleza. Só que eu sei que o total de rapazes é igual a 34. Poxa, então vai ser assim, ó. A quantidade do ônibus 1 de rapazes mais a quantidade do ônibus 2 de rapazes é igual a 34. Então nós temos que 1/3 de x mais 2/5 de y é igual a 34. Vamos dar uma olhada. Nós temos alguma fração exposta dessa maneira? Não temos, né? Ó, não tem fração, não tem fração, não tem fração. O que acontece? Vamos resolver. Aqui nós utilizaremos o MMC, pessoal. Porque notem, eu tenho um denominador diferente, e aqui, ó, também tem um denominador 1. Então nós faremos o MMC. Vou fazer aqui em cima para não atrapalhar o espaço, tá? MMC. Nós pegaremos todos os denominadores diferentes de 1 e vamos colocá-los para fazer a fatoração desses números. Então nós temos o 3 e nós temos o 5. Começaremos pelo primeiro número primo. 2, não tem número par, então vai adiante. Mas eu tenho 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá o número inteiro, então a gente repete o 5. Não tem mais nenhum número que vai fazer com 3. Não faço 4, pessoal, porque 4 não é número primo. Então já vou para o próximo, que é o 5. O 5 tem aqui, né? 5 divide 5. O 1 deixa, 5 dividido por 5 dá 1. Toda a nossa divisão chegou a 1? Chegou. Então a gente não vai mais fazer nenhuma divisão. O que nós faremos? Iremos multiplicar os resultados das divisões. 3 vezes 5, que dá 15. Logo, pessoal, o MMC é 15. Beleza. Já que o MMC é 15, nós iremos substituir os denominadores antigos pelos novos. Vamos lá. Eu tenho duas frações na esquerda e uma na direita. Denominadores 15. Bacana. Vamos lá. O 3 vai dividir o 15, que vai dar 5, e vai multiplicar o 1. Beleza? 5 vezes 1 dá 5. 5x. O 15 vai ser dividido pelo 5, que dá 3, e multiplicar o 2, que dá 6. 6y. E o 15 vai multiplicar o 34. E aqui, pessoal, já vou colocar direto, tá? 510. Antes de a gente terminar, pessoal, notem, a gente ainda consegue simplificar a nossa equaçãozinha. Porque, ó, eu tenho denominador 15 do lado esquerdo e eu tenho denominador 15 do lado direito. Eu posso dividi-los entre eles. 15 dividido por 15 dá 1. Então, a equaçãozinha que nós temos será 5x mais 6y igual a 510. Essa é a nossa segunda equação do nosso sisteminha de equações. E a alternativa que possui é a E, dá uma olhada. E, 5x mais 6y igual a 510. E a primeira, x menos y igual a 3. E foi dessa forma, turma, que a gente conseguiu chegar. Nós pegamos elemento por elemento que a professora foi falando e a gente foi expondo. O mais importante foi a gente analisar isso daqui, tá? Ó. Por quê? Se eu sei a quantidade de moças, eu sei a quantidade de rapazes. E depois a gente colocou na linguagem nativa, né, na nossa língua portuguesa, colocamos na linguagem algébrica. Usamos o português para conseguir elaborar as nossas contas. Se a gente se aprofundar, eu consigo descobrir a quantidade de alunos em cada ônibus? Consigo, pessoal. Mas é isso que o exercício quer da gente? Não, então não vou mais adiante. Achamos a alternativa correta, passamos para a próxima questão. O importante de toda hora que vocês forem fazer um vestibular, um concurso, alguma prova que exija um tempo determinado para ser completa, pessoal, vocês têm sempre que aproveitar o máximo do tempo. Por isso, é importante, na leitura, já extrair as informações. Logo depois, é bacana vocês começarem também, nos exercícios mais simples, fazê-los num tempo menor. Então a gente treina bastante para conseguir ver os exercícios e simplificá-los. Para os que são mais trabalhosos, a gente tem um tempo maior.
Vocês poderão ver aqui que esse foi um exercício com bastante trabalho, não de dificuldade, mas na hora da montagem. E é isso aí, turma. Terminamos mais uma questão, essa é a terceira que nós fizemos até agora da ETEC. Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui no comentário. Aguardo vocês para a próxima e antes de mais nada, não esqueça de curtir e compartilhar nosso canal. Obrigado, tchau, tchau!